Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse treinamento que vai ser muito legal. Vamos falar sobre um destino que é incrível. Vou compartilhar minha tela com vocês, que é a cidade maravilhosa de Orlando. Vamos falar de Disney. Vai ser muito legal. Vamos lá? Olha lá, Disney. E que maravilha, né? A gente gosta muito desse lugar. Eu acredito que todos vocês vendam muito esse lugar. Deixa eu só compartilhar minha tela com vocês em full. Isso aí, prontinho. E olha lá, que lindeza. Orlando, a gente vai falar sobre Orlando. Vamos falar sobre essa cidade linda. Então, vamos começar conhecendo um pouquinho dessa cidade. Conhecendo Orlando. Orlando está situada no estado da Flórida. Muita gente acha que a capital da Flórida é Tallahassee, mas não é, tá? Tallahassee, perdão, falei uma besteira grande, né? Todo mundo acha que a capital é Miami, mas não é, é Tallahassee. Olha lá que linda. Tá bem na divisa do estado com o estado da Georgia. Então, o fuso horário nesse momento é 1 hora menos em relação ao Brasil. Tem uma população de aproximadamente 280 mil pessoas. No entanto, gente, essa população flutua demais, porque a gente sabe que Orlando é um dos destinos mais visitados. Aí a gente colocou como a 5ª cidade mais visitada dos Estados Unidos. E olha que interessante, né? As pessoas visitam Orlando durante o ano inteiro. A gente vai falar mais para frente sobre épocas de ir e tudo mais. Só o turismo emprega 230 mil pessoas na região. Né? O Walt Disney World é a empresa que emprega 56 mil desses funcionários. A gente vai falar bastante sobre todos os destinos, a cadeia turística de Orlando, né? Daqui a pouquinho. E para vocês saberem, da cadeia produtiva do turismo, o que é a cadeia produtiva do turismo? Ela é o conjunto de organizações que funcionam como um sistema no qual cada atividade se completa e impacta no mercado e na experiência do viajante. Então, os turistas estão no centro da cadeia do turismo. Eles dependem, para que a viagem deles aconteça, eles dependem de todos esses setores envolvidos, né? Do marketing, do agenciamento das operadoras, das seguradoras que vão fazer o seguro viagem, da parte de logística e locomoção, transporte aéreo, transporte de veículos, quando a pessoa chega num destino. Eu imagino que vocês devam vender muito fly and drive, né? Que a pessoa compra e vai sozinha para o destino, aluga um carro. Né? Ela depende também de alimentos e bebidas, afinal de contas, restaurantes, ela precisa ter onde se alimentar, precisa ter onde ficar, né? Os meios de hospedagem e, claro, principalmente das atrações turísticas e do entretenimento. Claro que isso tudo depende da infraestrutura oferecida, e Orlando tem uma das melhores infraestruturas do mundo para o turista. Vamos falar um pouquinho sobre documentação e visto para chegar nos Estados Unidos, tá? Obviamente, a gente precisa de um passaporte, né? É o documento a ser providenciado antes da viagem. É aconselhável que ele tenha validade de pelo menos 6 meses no dia da viagem, mas essa regra, se eu não me engano, teve uma mudança, então vale a pena vocês pesquisarem, tá? O passaporte brasileiro, atualmente, ele tem validade de 10 anos. É necessário um visto americano. Se você não possui passaporte europeu, porque no passaporte europeu você pode solicitar uma autorização online chamada ESTA. E aí você pode fazer a sua viagem com o seu ESTA, que é válido por 2 anos. Já o visto americano, graças a Deus, é válido também por 10 anos. E aí você pode fazer tudo online ou via despachante. Basta o preenchimento do DS-160 e o pagamento da taxa num dos bancos. Eu acho que é no Citi que se paga, faz um tempo que eu não faço. E aí agenda a entrevista. A primeira entrevista de visto tem que ser direto no consulado. Para renovação, apenas o comparecimento ao CASV é suficiente, que é o Centro de Apoio e Atendimento ao Solicitante de Visto. Aqui em São Paulo a gente tem 2 locações desse CASV, eu acredito que no Rio de Janeiro também tenha. Então vale também em outras cidades procurar
onde possuem consulados americanos, normalmente tem um CASV para poder desafogar o atendimento do consulado americano e tornar isso mais fácil. É necessário que você tenha uma passagem de volta, tá? Não adianta comprar, você não embarca hoje, a partir daqui do Brasil para os Estados Unidos, sem uma passagem de volta, mesmo porque você precisa informar o período da duração da tua viagem, a data de retorno, o tempo de permanência, enfim. Isso são possíveis questionamentos da imigração americana para você. Tem que ter uma reserva de hotel, caso você fique hospedado num hotel, se você vai ficar na casa de alguém, você tem que ter um endereço onde você vai estar hospedado. Seguro viagem é vital, ele não é obrigatório para viagem nos Estados Unidos, mas ele é altamente recomendável. Afinal de contas, você tem uma maneira de se munir de um apoio, mesmo à distância, caso alguma coisa te aconteça, desde extravio de bagagem até algum acidente que você precise de médico, porque a partir do momento que você entra no território americano e você entra numa emergência, eles vão começar a te cobrar. Então, se você não tiver um seguro de viagem, os gastos ficam bem altos, tá? Não tem nenhum tipo de vacina que é exigido para entrada nos Estados Unidos. Obviamente, assim creio eu, que quando a gente tiver uma vacina para o coronavírus, essa vacina seja obrigatória para entrar não só nos Estados Unidos, mas em outros lugares do mundo. Então, nesse momento não é exigido nenhum tipo de vacina, tá? Quando ir para Orlando, gente? Orlando é visitável todas as épocas do ano, mas escolher a época conforme os objetivos é bem importante. Isso é muito legal para que vocês possam informar os seus viajantes, tá? Então, no inverno, que acontece de dezembro a março, não é ideal para quem quer fazer parque aquático, por exemplo. Mas, por outro lado, os parques estão mais vazios, os hotéis são mais baratos, enfim, é uma troca, tá? A primavera, que acontece de outono, a primavera ou outono, que acontece de março a junho, e depois a segunda metade do outono, que é em outubro e novembro, são boas, mas a primeira época, que é de março a junho, acontecem os furacões. É muito lindo se divertir, porque o céu tá azul, os lugares estão super bonitos, a Flórida ela é dona de fauna e flora muito lindas, então você tem um visual diferente para se divertir. Agora, na outra parte, que é de outubro a novembro, normalmente são bem mais vazios e é bem mais legal. O clima continua ameno, as cores do outono fazem toda a diferença, mesmo sendo Flórida, e vale muito a pena. No verão, o verão é uma época complicada. E como eu digo para vocês aí na apresentação, desperta a relação de amor e ódio, porque ao mesmo tempo que os dias são super longos e você pode acordar cedinho e dormir tarde, a parte dos parques fica muito lotada, faz um calor escaldante, é muito, muito, muito lotado, porque as férias escolares do Brasil acabam coincidindo com as férias escolares dos americanos, é bem difícil. Outros períodos que devem ser observados com atenção são os feriados nacionais americanos. Os dois cruciais, Ano Novo, que você não consegue dar um passo na cidade, e Independência, que é o 4 de julho, que é com o verão e com as férias escolares, então você acaba num combo de feriados aí, de situações que ficam bem lotados, tá? Então isso é importante entender qual é o período de viagem que o seu viajante está pretendendo, quais são os objetivos dentro daquela estação do ano determinada. O que fazer em Orlando? Gente, Orlando é uma cidade que tem coisas para você fazer durante um ano inteiro. Seriam necessários, isso já foi documentado, seriam necessários mais de 200 dias para vivenciar todas as atrações de Orlando. Ela é a capital mundial da diversão. Os principais atrativos são os parques temáticos, como vocês já conhecem, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? O Walt Disney World, a Universal, o SeaWorld, Busch Gardens. Vamos falar um pouquinho sobre hospedagem em Orlando, sobre compras que todo mundo adora, apesar do valor do dólar estar um pouquinho mais alto, algumas coisas ainda valem muito a pena, como se locomover em Orlando, as atrações próximas, e aí a gente vai falar também sobre como vocês podem ampliar o conhecimento sobre o destino, que é fabuloso e se vende sozinho. Walt Disney World, olha lá,
4 parques temáticos, os 2 parques aquáticos. O Walt Disney World, ele é o sonho do Disney, né? Mas, infelizmente, o Walt Disney não conseguiu ver esse sonho concretizado, já que ele faleceu antes da inauguração do primeiro parque. A gente vai falar um pouquinho mais adiante. Ele é o resort de entretenimento mais visitado do mundo. Ele está na cidadezinha de Bay Lake, Flórida, próxima à cidade de Orlando. Então, o Walt Disney World, ele fica num condado, que é o condado de Bay Lake, enfim, foi inaugurado em 1971 com o primeiro parque, que é o Magic Kingdom. Recebe anualmente 52 milhões de pessoas aproximadamente. Tem uma área gigante, que é de 11 mil hectares, olha só, é muita coisa, é muito metro quadrado. E ainda tem muita área para ser construída, tá? Quando a Disney comprou o pântano na Flórida, porque o Walt Disney queria um lugar para transformar a magia em realidade. Quando ele levava as filhas dele lá em Kansas City, nos parquinhos, ele notava que não tinha muita interação entre pais e filhos. Eu vou falar mais um pouco disso lá na frente, quando a gente falar de Magic Kingdom. E ele queria um lugar onde as pessoas pudessem ter magia, né? E aí nasceu a Disneylandia primeiro na Califórnia, em 1955, e depois, em 71, o Walt Disney World. Mas ninguém queria os pântanos, gente, porque era uma área completamente vazia. O que você vai fazer ali? Tinha que drenar tudo. E ele resolveu tornar esse sonho realidade. Hoje já são os 4 parques temáticos, 2 aquáticos, 35 resorts e uma área de compras chamada Disney Springs, que a gente também vai falar. Então vamos começar. Magic Kingdom. Como eu falei para vocês, quando o Walt Disney levava as filhas dele lá em Kansas City nos parquinhos, ele notava que tinham brinquedos só para crianças. E aí isso incomodava ele. Ele queria um reino de magia onde pais e filhos se divertissem juntos. E aí veio a história da Disneylandia primeiro, em 55, que fica lá em Anaheim, na Califórnia, e depois do Magic Kingdom, que é o reino mágico, que é representado pelo Castelo da Cinderela, como vocês podem ver aí na foto. E ele é dividido por terras. Então tem a Main Street, que é a rua principal, a Terra da Aventura, que é Adventureland, a Terra da Fronteira, Frontierland, a Fantasia, Fantasyland, e a Terra do Amanhã, a Tomorrowland. E nessa foto, o Mickey e a Minnie estão comemorando os 90 anos do Mickey. Até o ano passado, até setembro do ano passado, de 2019, era possível tirar uma foto com o Mickey com essa roupa maravilhosa de aniversário. Muito lindo, né? Próximo parque. Epcot. Eu tenho um caso de amor único, exclusivo com o Epcot, porque foi o primeiro parque que eu fui à Disney. E foi o parque onde eu trabalhei durante 3 meses como cast member de 2007 para 2008 no meu intercâmbio, né? Epcot significa Experimental Prototype Community of Tomorrow, ou seja, protótipo experimental da comunidade do amanhã. Quando o Walt Disney idealizou o Epcot, o que ele pensou? Ele pensou numa comunidade autossustentável, né? Então, painéis de energia solar, captação de água da chuva, horta sustentável. Ele queria, na verdade, que pessoas pudessem até morar dentro do Epcot. Mas aí o irmão dele, que era sempre a voz da consciência, o Roy, falou: Walt, não vai rolar essa sua ideia. E infelizmente o Walt não viu o Epcot ficar pronto, como ele não viu o Magic Kingdom e nenhum dos outros parques na Flórida. Mas a ideia era essa. O parque cobre mais de 300 acres, ele é 2 vezes o tamanho do Magic Kingdom, para vocês terem uma ideia. Esses trens conectam o Magic Kingdom e o Epcot, que é o monorail, monotrilho. O Epcot ele é dedicado à celebração das conquistas humanas, então ele é dividido em 2 partes. O Future World e o World Showcase, né? O Permanent World's Fair. Então, ao redor do lago do Epcot, a gente tem pavilhões de países que têm a sua cultura representada. Então, tem atrações, comidas típicas, restaurantes e muita coisa, artesanato desses países que pagaram para ter seus pavilhões dentro do Epcot, tá? Ele é representado pela Spaceship Earth, que é essa bola que todo mundo fala, mas, por favor, é uma esfera geodésica. E tem uma atração lá dentro que chama-se Spaceship Earth, como o mesmo nome da bola, aspas. E você faz uma viagem desde os tempos das cavernas até o seu futuro, baseado nas suas escolhas. Então, o Epcot é o meu caso de amor com a Disney.
incrível. Passar ano novo lá, dizem que é das experiências mais legais. Eu passei apenas um ano novo, justamente trabalhando, e foi muito legal. É um dos parques mais escolhidos para passar o 31 de dezembro, e a galera gosta muito do Epcot. Aí depois do Magic Kingdom e do Epcot, em 89 veio o Disney's Hollywood Studios, que ganhou o coração dos aficionados por cinema, né? Ele chamava a MGM Studios até janeiro de 2008, inclusive eu me lembro da mudança do nome. A gente foi dormir um dia com MGM Studios e acordou com Disney's Hollywood Studios no dia seguinte, todo o merchandising mudado, todos as placas, todas as direções para o parque, tudo absolutamente da noite para o dia. E foi muito legal. Então, em maio de 89, abriu o Disney's Hollywood Studios. Ele é bem menor do que o Epcot e o Magic Kingdom. E ele se inspirou no auge de Hollywood, 1930, 1940, tal como vocês estão vendo aí, essa torre do terror, que é o Hollywood Tower Hotel, que é uma atração que remete a Hollywood nos anos 30, bem legal. Hoje, com a perda do chapéu, como vocês estão vendo aí, que foi tirado em 2015, o atual símbolo do Hollywood Studios é a Torre do Terror, né? E a mais nova atração que deu o boom do Hollywood Studios foi o Galaxy's Edge, inaugurado ano passado, que trouxe o mundo de Star Wars para dentro do universo Disney. E aí você pode passear pelo planeta Batuu, encontrar o Chewbacca, passear na Millennium Falcon. Então, eu acredito que hoje um dia apenas não seja suficiente para uma visita ao Hollywood Studios, por conta das imersões e das experiências que ele proporciona ao visitante. No final do ano passado também foi inaugurado a mais nova atração do Galaxy's Edge, que é o Rise of the Resistance, que dizem que é a atração mais incrível da Disney de todos os tempos, que não é possível dar um passo para trás. Então vamos aguardar aí quando a gente puder visitar novamente para ver. Eu fui até a Millennium Falcon, onde o Chewbacca está na frente, e é incrível, o simulador é maravilhoso. A ambientação do planeta, do Galaxy's Edge, é incrível, e a Disney só tem a ganhar com essa aquisição de Star Wars e levar para o convidado uma experiência cada vez mais fidedigna desse universo tão maravilhoso. Animal Kingdom, o parque dedicado à vida animal, né? Ele foi o último dos 4 parques a ser inaugurado, né? Ele fez 22 anos esses dias, inaugurou em 1998. Ele é o segundo maior parque temático do mundo. Ele só fica atrás desse Six Flags que fica em New Jersey. E ele é o maior parque temático único da Disney no mundo. Ele cobre mais de 200 hectares de área, tá? Porque a Disney tem uma Conservation Fund, ela tem uma conservação da vida animal. A representação do parque é essa árvore maravilhosa que vocês estão vendo aí, chamada Árvore da Vida. Ela foi esculpida sobre uma plataforma de petróleo. Nela tem mais de 325 animais entalhados e dentro tem uma atração muito fofa chamada It's Tough to Be a Bug, do Vida de Inseto. O Animal Kingdom tem também o Avatar, que foi recém-inaugurado em 2017. E é uma atração também que te leva a uma imersão nesse mundo do diretor James Cameron. E é muito, super vale a pena as 2, 3 horas de fila que a pessoa pegar. Mas é importante a gente saber que nos 4 parques, a Disney oferece um serviço junto do ingresso chamado Fast Pass. Esse Fast Pass pode ser agendado online, quando você faz um perfil no aplicativo da Disney, no My Disney Experience, e você consegue fazer toda a programação da sua viagem nesses parques e escolher as atrações que são mais concorridas e, por fim, criar uma logística de visitação que vale muito a pena. Você não paga nada a mais por isso. Parques aquáticos. Agora chegou o verão nos Estados Unidos, né? Junho, julho, agosto. Os parques aquáticos ficam lotados. A Disney tem 2 parques, o Blizzard Beach e o Typhoon Lagoon. O de cima da direita, que é o Blizzard Beach, e o de baixo, onde tem esse barco naufragado, é o Typhoon Lagoon. Esses parques, você não precisa de Fast Pass para fazer as atrações, porque eles são mais tranquilos e a galera prefere mesmo ficar nessas 2 piscinas de ondas que vocês estão vendo na tela.
O Blizzard Beach, que é o primeiro da direita, é um dos dois parques, né? Ele foi inaugurado em 95 e ele tem como tema o inverno e tudo mais. Ele funciona em esquema de rodízio com o Typhoon Lagoon, que é esse da esquerda aí embaixo, que abriu em 89. E ele tem uma das maiores piscinas de onda ao ar livre do mundo, tá? É muito legal que a Disney trabalhe temáticas nesses dois parques. Eles funcionam em sistema de rodízio no inverno, mas no verão os dois ficam abertos, tá? Muito legais, super valem a visita. Se você está indo no verão, lembre-se de informar o seu viajante também que ele tem a possibilidade de visitar esses dois parques no verão, mas que talvez no inverno um deles ou os dois estejam fechados, caso o inverno seja mais rigoroso. Durante janeiro desse ano, agora de 2020, o Blizzard Beach ficou temporariamente fechado durante o inverno todo para reforma. Então vamos ver o que a Disney vai tirar disso tudo. Agora chegou a hora de falar de Disney Springs. Disney Springs é um centrinho de compras da Disney. Ele abriga a maior loja da Disney fora de parque, que é essa World of Disney. Traz inúmeras opções de restaurante e entretenimento, mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho do que era Disney Springs antes de ser Disney Springs, né? Antigamente chamava-se Pleasure Island, né? E Marketplace, que chamava-se Downtown Disney. Então, Downtown Disney dividido entre Pleasure Island e Marketplace. Então, era a Ilha do Prazer, eram várias baladas de todos os gêneros e a parte de compras. Mas aí, a partir de 2016, a Disney começou a querer dar um novo sentido para Disney Springs. E ela queria que se tornasse um lugar mais familiar, né? Queria que as coisas fossem mais voltadas para a família, não tanta balada, um lugar de diversão diurna e também noturno, tá? Então, entre os clássicos ficaram Planet Hollywood, que sofreu uma grande reforma, e aí eles colocaram novos restaurantes, como esse barquinho aí que vocês estão vendo no anúncio de Disney Springs. É um dos restaurantes super legais. Tem uma área de compras que tem Zara, tem Melissa, tem Havaianas, tem Under Armour. Então, é uma quantidade de opções de compras e restaurantes que vocês não entendem. Permaneceu o cinema, o AMC, e permaneceram algumas lojas, a loja da Harley Davidson, a própria loja da World of Disney. Eu recomendaria uma tarde e noite inteira em Disney Springs para que as pessoas possam passear, olhar com calma esse lugar que é tão gostoso, gente. Vale muito a pena. Aí toma um sorvetinho, né? O que é legal, Disney Springs tem 2 edifícios garagens. Então, você não paga estacionamento para o Disney Springs, ao contrário dos parques, onde você paga $25 por estacionamento em cada um dos parques Disney. Então, é uma opção de diversão, vamos dizer, gratuita, porque você chega, coloca o seu carro ali e vai passear. Se você quiser apenas olhar, não tem problema nenhum, você não paga nada. Disney Springs é parada obrigatória em Orlando. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Universal Studios, ok? Era a Ilha do Prazer. Nessa Pleasure Island havia umas baladas, mas a Disney queria dar um novo conceito para aquela área, um conceito mais familiar, e por isso ela transformou Disney Springs ao longo de uns... Bom, eu fui cast member em 2008, ainda existia Pleasure Island. Ao longo de uns 8, 9 anos, a Disney transformou Disney Springs no que ela é hoje, tá? Hoje ela tem dezenas de opções de lojas, restaurantes, entretenimento, tem cinema, tem o Planet Hollywood, que é um dos restaurantes mais famosos lá do Disney Springs. Algumas coisas eles mantiveram e outras eles tiraram. Por exemplo, as baladas, os nightclubs que tinham lá dentro da Pleasure Island, todos viraram restaurantes, né? Não existe, só existe uma única opção de entretenimento adulto, que é a House of Blues, a Casa do Blues, que tem shows e que tem balada efetivamente. O restante virou tudo restaurante, cada um com uma temática. E aí eles abriram uma nova área de lojas, onde a gente tem até Havaianas, tem Kate Spade, tem Melissa, tem Zara, tem Under Armour. Então você pode andar por essa parte dos coqueiros que eu coloquei aí embaixo. E vale destacar que a Disney Springs tem a maior loja da Disney fora de parques, que é a World of Disney. Também foi reformada e você pode encontrar
tudo que precisar dentro da World of Disney, certo? É muito legal. Disney Springs é parada obrigatória, não precisa ficar o dia inteiro, mas quando você for fazer a venda de um pacote, não deixe de falar para o seu passageiro que ele tem que visitar a Disney Springs, não paga o estacionamento, tá? Tem edifícios, garagens, não paga estacionamento, diferente dos parques, acabei não falando. Os parques, você paga uma média de $25 por dia de estacionamento. Então fica bem pesado, né? Pensa aí, 4 parques são $100 só de estacionamento. E no Disney Springs você não paga estacionamento, pode escolher um dos 3 edifícios garagens para você parar. E é muito legal, várias opções de entretenimento, restaurantes, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois na internet para procurar sobre Disney Springs, a página da Walt Disney World é traduzível para o português, então vocês podem dar uma olhadinha e conhecer mais a fundo esse complexo de compras e entretenimento que a Disney tem, certo? Agora vamos falar um pouquinho de Universal Studios. A Universal é a concorrente da Disney em Orlando, mas eles têm um complexo infinitamente menor. A gente vai falar um pouquinho deles. Ele é formado por 3 parques, né? A Universal Studios, o Islands of Adventure, que é o Ilhas da Aventura, e o Parque Aquático Volcano Bay, que é o mais novo parque aquático de Orlando, que foi inaugurado em 2017. A gente também vai falar dele. Então, ele é um complexo de parques temáticos que pertencem à NBC Universal e ao Blackstone Group, tá? Universal também tem uma área de compras que vai concorrer com o Disney Springs chamada City Walk, tá? E tem 7 hotéis, tá? Eles estão ampliando essa cadeia hoteleira, mas nada vai comparar aos 35 hotéis da Disney, tá? Universal Studios é o primeiro parque que a gente vai falar, que é essa bola clássica da Universal, posso dizer que é uma bola, dos filmes da Universal. Foi inaugurado em 1990 e ele tem como foco mostrar a magia do cinema, ele tem atrações voltadas à 7ª arte e funciona também como estúdio, tá? Vários filmes foram filmados dentro do Universal Studios Florida, um deles o Zorro, o último Zorro, que é com Antônio Bandeiras e a Catherine Zeta-Jones, teve umas cenas filmadas lá dentro. Então essa parte, esse portal aí é a entrada do Universal Studios Florida. Tem várias atrações, não sei se vocês vão lembrar do MIB Homens de Preto, tem uma simulação com o MIB, o simulador dos Simpsons, que é super legal, você entra numa aventura numa montanha-russa com os Simpsons, mas é tudo 3D, tem Transformers, tem o filme da Múmia, tem muita coisa legal. Uma das atrações mais legais do Universal, na minha opinião, onde funcionava o Twister antigamente, é o Race Through New York with Jimmy Fallon. Quem assiste o Jimmy Fallon, é um apresentador americano, ele faz uma brincadeira 3D por Nova York durante uma gravação do programa dele. É muito legal, vale para grupos também, famílias se divertem. É importante destacar que essas atrações, algumas possuem headphones que você pega no Guest Relations, na entrada do parque, para ter tradução, mas hoje em dia a gente nem usa mais isso, porque perde um pouco da magia do que está acontecendo. Islands of Adventure. A Universal estava muito caída, né? Em 1990 inaugurou, mas ela percebeu que ela precisava de algo mais, precisava de alguma coisa mais radical. E aí veio a ideia de criar o Islands of Adventure, que é abreviado como IOA. Né? Ele é o irmão mais novo da Universal, foi inaugurado em 99, e os parques estão dimensionados da seguinte forma: a Universal está aqui, o Islands está aqui, e no meio de tudo isso fica o City Walk. Né? Como o complexo da Universal ele é menor do que o complexo Disney e eles acabaram não fazendo tanto planejamento na hora de comprar essas terras, que eles foram comprando e aí foi construindo e aí foi aumentando. Sabe aquela história do puxadinho? A Universal foi fazendo puxadinhos na área deles, né? Tanto que eles compraram o Wet n Wild agora há pouco tempo atrás e transformaram num resort chamado Endless Summer, que é o mais novo resort da Universal. Mas eles não compraram uma grande porção de terra e como o Walt Disney fez e pensou, depois eu me viro, né? Então, gente, o Saito vai respondendo aí, tá bom? Os tópicos aí, se vocês souberem, porque eu não consigo ver, porque senão eu vou colocar na apresentação de vocês. O Fast Pass, tá bom, vou falar sobre o Fast Pass que oferecem os parques, tá bom. Vamos lá. O Lanuba, ele fechou no Cirque du Soleil, no Disney Springs, porque ele vai dar lugar a um novo espetáculo
do Cirque du Soleil que vai falar sobre a vida do Walt Disney, tá? Isso ainda está suspenso, porque o Cirque está passando por dificuldades, como todas as empresas estão passando no meio dessa pandemia, e demitiu 95% do seu quadro de funcionários, tá? Parques aquáticos, quais eu indicaria? Vou falar para vocês. Eu gosto muito do Blizzard Beach e gosto muito do Volcano Bay, que tem uma proposta diferente. A gente vai falar um pouquinho sobre ele daqui a pouquinho, tá? E o Fast Pass eu falo mais pro final, pode ser? Vou continuar, tá, gente? Islands. Continuando sobre o Islands of Adventure. Ele é o irmão mais novo da Universal e ele é uma ilha de aventura, né? Então você chega a essa montanha-russa que vocês estão vendo aí, a montanha-russa do Hulk, e esse farol, símbolo do Islands of Adventure, é uma réplica do farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Não dá para subir, não dá para fazer nada, mas é bastante para uma foto. E ele é o símbolo oficial do Islands of Adventure. Já que na Disney eles exploram Star Wars, Avatar e tudo mais, a grande aposta da Universal é no Harry Potter, né? Então eles fizeram primeiro no Islands of Adventure o Wizarding World of Harry Potter, como vocês podem ver aí embaixo. Esse é o Castelo de Hogwarts, que é onde o Harry Potter vai para a escola de bruxaria, né? Para Hogwarts. Então, esse é o castelo, e tem um simulador aí dentro super legal, e a expansão da área que eles estão fazendo dentro da Universal, do Islands, e também aí você pega um trenzinho, dependendo da modalidade do seu ingresso, que tem que ser park to park, de parque a parque, você tem a modalidade de trocar de parque através do trem, que é o Expresso de Hogwarts, que te leva até a Universal Studios. Como eu falei para vocês, a área da Universal está um pouco limitada, então eles acabam tendo que tirar algumas atrações para colocar novas e não agregar tanto. Essa expansão do Wizarding World of Harry Potter, eles tiraram uma atração que eram 2 montanhas russas, chamava Duelo de Dragões. No começo da expansão do Harry Potter, ela virou uma atração do universo Harry Potter e agora ela foi completamente tirada e eles colocaram uma outra montanha russa no lugar, também do universo Harry Potter. Então, hoje, os fãs acabam perdendo. Essa montanha-russa chama Hagrid's Motorbike Adventure, alguma coisa do gênero. É uma montanha-russa diferente, porque você está numa moto e o seu carona está naquela... como se fosse uma cestinha daquelas motos antigas, que tinha uma moto e a cestinha. E você vão só 2 pessoas por fileira dessa montanha-russa, e as filas chegam até 4 horas, mas é uma aposta certeira da Universal no Harry Potter, tá? Vamos lá. Próximo. Volcano Bay. A gente falou sobre parque aquático. Esse é o parque aquático mais novo de Orlando. Foi inaugurado em 2017, construíram rapidíssimo, em 3 anos. Ele traz coisas muito novas para a Universal e para a dinâmica de ingresso de parque. No Volcano Bay, diferente dos parques da Universal, diferente da Universal e do Islands, tudo tá na sua pulseirinha, como a Magic Band é para Disney, tá? Então o ingresso tá aqui, tá tudo aqui. E você consegue ver as filas, você consegue ver, consumir com essa pulseira, enfim. É um dos parques que eu indico porque ele é o mais novo. Tá? Além dele, do Complexo Disney, eu gosto do Blizzard Beach. Eu acho ele um pouco mais organizado do que o Typhoon Lagoon. Eu acho ele mais fácil de navegar para o passageiro, para o turista navegar. Tá? O Volcano Bay, ele é super... O tema são as ilhas do Pacífico, então o vulcão está ali jorrando água, não jorra lava, mas tem um super toboágua atrás desse vulcão, e a Universal tomou super cuidado na hora de colocar os detalhes e de fazer toda a construção desse parque. Certo? Vamos ver aqui. Duelo de Dragões não existe mais. Ele não existe mais, Luísa, tá? Não existe. Obrigada, Carol, por ter respondido. Exatamente, entrou como Harry Potter e agora não existe mais. Beleza? Sobre o Vulcano Bay, dúvidas sobre o parque aquático respondida, porque prefiro Blizzard Beach e o Vulcano Bay. Claro, se a pessoa não quiser nenhum dos dois, antigamente ela poderia querer o Wet n Wild, mas a Universal comprou, demoliu tudo e virou o Endless Summer, certo? Vamos falar de City Walk. City Walk chegou para competir de cara com a Disney, mas, mais uma vez, a área infinitamente menor, então não dá para competir pau a pau com a Disney.
Foi inaugurado em 93, então você tem muitas opções de gastronomia e diferente do Disney Springs de hoje, City Walk tem baladas, né? Tem karaokê, tem balada latina, tem o hard rock, café que você pode, o restaurante que você pode jantar, tem Starbucks, tem cinema, tem várias lojas, tem experiência da fábrica de chocolates, tem muita coisa legal, dá para passear em menos tempo, você não precisa de um dia inteiro para ficar em City Walk. O que a gente faz normalmente é aconselhar o turista a terminar um dos parques da Universal, né, ou Islands ou Universal Studios, e jantar em algum dos lugares aí do City Walk, que é muito legal. Outro ponto de destaque é que a festa de Réveillon do City Walk é bem concorrida. Um ano eu fui e tocou a banda Smash Mouth. Foi muito legal. Só que o Ano Novo nos Estados Unidos, para quem não conhece, é uma coisa muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil, né? O americano não vai farrear até o dia amanhecer, né? Então dá aquela coisa, 5, 4, 3, 2, 1, Happy New Year! Todo mundo feliz Ano Novo, passa 10 minutos, tá todo mundo no estacionamento tentando sair. Então são 5 minutos cumprimentando todo mundo e 1 hora para você sair do estacionamento. Então é bem diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Mas as opções do City Walk são diversas para todos os tipos de público e bolso, tá? E o entretenimento noturno vai até as 2 da manhã. Mas por que só até as 2 da manhã? É importante vocês saberem que por lei federal não pode consumir bebida alcoólica depois das 2 da manhã. Então os estabelecimentos fecham, vassoura atrás da porta, tchau para todo mundo. Mas dá para se divertir bastante até lá. Certo? Continuando. Vamos falar um pouquinho do SeaWorld. O SeaWorld, ele é um parque com uma temática diferente, ele está ligado ao Busch Gardens e tem a mesma administradora, que é a SeaWorld Parks and Entertainment. O SeaWorld, ele foi inaugurado em 73. Hoje ele é um parque temático, meio zoológico, meio... O conceito do SeaWorld hoje está mudando muito por conta do acidente fatal que aconteceu em 2010, que envolveu a orca Tilikum com a treinadora. Ela acabou matando a treinadora durante um show afogada. Então, ao contrário do que as pessoas falam, ai, sangue, foi um horror. Não, ela só achou que a treinadora pegou ela pelo rabo de cavalo, achou que ela era um brinquedo e levou ela para o fundo do tanque. Então, hoje o SeaWorld, depois de inúmeros processos, inúmeros documentários que foram lançados de pessoas que fizeram denúncias, esses funcionários que denunciaram o SeaWorld, hoje ele busca um novo posicionamento no mercado, que é substituir os shows com animais por montanhas russas temáticas de vida marinha, como essas duas que eu coloquei para vocês. A primeira debaixo da esquerda é a Manta, que é um tipo de arraia, então você vai deitado, aí como você está vendo, essas pessoas vão deitadinhas, reproduzindo os movimentos da arraia. E a mais nova montanha-russa do SeaWorld, que você só está preso no colo, chamada Mako, que é o nome de uma espécie de tubarão. Também é a mais longa de Orlando, ela é a mais longa de dimensão de Orlando. Então hoje o SeaWorld passa por uma reformulação de posicionamento de mercado, tirando os shows com animais, já não existe mais interação de humanos com os animais dentro da água, tanto no show da Shamu, quanto no show dos golfinhos, isso não existe mais. Então, aos poucos, eles estão tirando a interação de animais e colocando montanhas russas, substituindo. O parque continua fazendo serviços de proteção e resgate de vida marinha, mas hoje eles não trazem mais animais resgatados para dentro do parque como eles faziam antigamente. Eles tratam desses animais em centros destacados de vida marinha e devolvem eles, se eles têm condições, para o mar. Né? E hoje eles só trabalham com animais que nascem dentro do SeaWorld. Certo? Vamos ver alguma pergunta sobre SeaWorld? Não, então vamos passando para o próximo parque. Vamos falar um pouquinho sobre Busch Gardens. Busch Gardens também pertence ao SeaWorld, mas ele fica longe de Orlando, longe, 1h10, 1h15 aí de carro. Ele começou com uma premissa diferente de zoológico, né? Então ele tinha lá seus 335 acres de terra, super
delícia, mas ele era de uma cervejaria, que era a Anheuser-Busch, de Tampa. E aí eles inauguraram, porque os donos tinham muito dinheiro, resolveram fazer o zoológico, vamos exibir os animais e oferecer degustações de cerveja. E aí uma coisa puxa a outra, degustação de cerveja, vamos colocar mais animais aqui, outros ali, e aí chegou um momento em que eles viram, isso era tudo gratuito, chegou um momento que eles viram que o zoológico dava dinheiro, que era uma coisa que, poxa, poderia alavancar e partir para uma outra vertente, e eles resolveram fazer o zoológico de Busch Gardens. Só que aí, o que aconteceu? Eles começaram a perceber que só isso não ia ser suficiente, e aí foi onde eles colocaram as montanhas russas no meio da história. Hoje ele é mundialmente conhecido por ser um parque só de montanhas russas e atrações radicais. Hoje os animais ficaram em segundo plano, ficaram como atração secundária. Tá? Busch Gardens tem mais de 10 montanhas russas. Essa daqui que está na foto, a Shakra, que ela desce 90 graus. É uma experiência única, são apenas 3 fileiras, com 9 pessoas em cada fileira. 11 pessoas em cada fileira. E é muito legal. E essa daqui de baixo é a mais nova montanha-russa do Busch Gardens, inaugurada no verão do ano passado. Essa eu não conheço ainda. Mas Busch Gardens é um parque que precisa de dia inteiro também, mas muita gente com criança pequena principalmente acaba optando por não ir a Busch Gardens, porque as crianças não têm altura suficiente para andar nas montanhas russas. É claro que o parque também tem uma parte dedicada às crianças, que é a Vila Sésamo. Mas é complicado você ir com criança num parque de montanha-russa e ficar restrito apenas numa área. Então, a gente aconselha que não vão crianças muito pequenas a Busch Gardens. Apesar de ter interação com os animais, tem um programa muito legal chamado Feed the Giraffes, que você pode dar comida para as girafas, é muito legal. Continuando, vamos falar um pouquinho de hospedagem. Eu sei que eu já estou quase estourando meu tempo, né, gente? É isso mesmo, Edu? Tudo bem? Estou estourando aí. Fica à vontade, pode seguir. Tá, vou falar sobre hospedagem agora, tá bom, gente? Vamos lá. Onde ficar em Orlando? Muita gente tem essa dúvida. Vou ficar dentro do Complexo Disney? Vou ficar no Universal? Vou ficar no International Drive? Onde eu vou ficar? Então eu separei para vocês 3 hotéis. Os hotéis da Disney eu separei em 3 categorias. Os econômicos, o de categoria moderada e o de categoria de luxo, porque a Disney, com 35 resorts, ela tem como oferecer tudo para todos os tipos de público. Tá? Então, os mais populares do público brasileiro, por conta de valores, obviamente, são Disney Pop Century, dessa primeira foto, os Disney All Stars, né? Então tem o All Star Movies, o All Star Sports e o All Star Music, que também são complexos enormes. Para grupos a gente usa muito eles e o Pop Century. E o Art of Animation, que é o mais novo dentro dessa categoria, que é um hotel. Apesar de ser econômico, ele tem quartos mais novos e ele tem uma temática muito legal da Pequena Sereia. É muito gracinha. Depois, se vocês derem um Google, aí vocês vão ver que os quartos estão bem legais do Disney's Art of Animation, tá? Os All Star foram todos reformados, mas eles já são parte de um complexo mais antigo, tá? Continuando. Dentro do Complexo Disney, a gente parte para a categoria moderada, que são os hotéis com diárias um pouquinho entre 120 e 200 dólares. A gente está falando do Disney's Coronado Springs, que tem essa torre super bonita, que ela é novíssima. Ele é um hotel principalmente de convenções. Alguns eventos muito importantes acontecem nele. A Disney tem um evento que acontece todos os anos chamado Disney Cup, que eu já levei durante 5 anos consecutivos grupos de crianças que vão jogar bola na Disney em julho. Naquele calor escaldante, mas eles vão. E é ótimo. E a gente fica no Coronado. Os atletas ficam hospedados no Coronado Springs. Tem o maior centro de convenções de hotel da Disney. Ele é super, super requisitado. E essa torre foi construída agora para poder desafogar um pouco e dar mais opções de hospedagem para quem fica no Coronado. Além dessa torre, tem os ranchos e as cabanas, que são em volta desse lago grande do Coronado. E é bem legal, é um hotel de categoria moderada que você pode oferecer para um passageiro que tem um pouquinho mais, um poder aquisitivo um pouquinho maior e quer ficar longe da muvuca de grandes
de grandes temporadas na Disney de um hotel econômico. O Caribbean Beach, que é essa foto do centro, também é um hotel de categoria moderada, super legal. Ele tem como temática o Caribe, fica próximo ao Coronado e bem próximo ao Epcot também, tá? É um hotel muito, muito procurado para quem quer um nível a mais do que o econômico, mas não quer pagar um luxo, tá? E o Dolphin Swam o Disney Swam and Dolphin Resort, que é esse último da direita, que é de categoria moderada, mas ele é quase um luxo. E ele está pertinho do Boardwalk. Lembra que eu falei para vocês que o Epcot tem uma parte que leva para a praia artificial? O Swam não está nessa praia, mas está perto dessa localização. Tá? Então vocês podem dar uma olhadinha nesses hotéis de categoria moderada da Disney para poder oferecer também. Agora, a gente chega na nata, na creme de la creme, né? Onde ficar dentro do complexo Disney em hotéis de categoria de luxo. O meu favorito, que eu já tive a oportunidade de ficar também, indico para quem precisar, é o Disney's Animal Kingdom Lodge, que é no quintal do Animal Kingdom. Inclusive, alguns quartos têm vista para a savana e você consegue acordar e olhar as girafinhas no seu quintal. É muito legal. É um hotel de categoria de luxo, então a gente está falando de uma diária aí acima de uns $200. Mas ele tem todo esse tema do safari, é super aconchegante e está do ladinho do Animal Kingdom. Aí a gente tem o Grand Floridian, que é um hotel muito especial, ele está dentro da área do Magic Kingdom, de resorts, né? Vocês estão vendo até um monotrilho passando por aí. Ele é um hotel diferente, por quê? Porque ele tem também um pavilhão para a realização de casamentos, né? Ele tem o Wedding Pavilion, então as noivas se arrumam nos quartos do Grand Floridian, que isso é um outro produto Disney, que é o Disney Wedding, que é muito legal. Já tive a oportunidade de participar como convidada de um Disney Wedding, que foi inesquecível. Até o Mickey e a Minnie vêm te ver. É muito legal. E é um dos hotéis de categoria de luxo, está do lado do Magic Kingdom e tem estação do monotrilho dentro do Grand Floridian. Então, essa é uma outra facilidade que o hóspede pode encontrar. E embaixo, Disney's Contemporary Resort, que ele foi construído praticamente junto com o Magic Kingdom, primeiro hotel pré-moldado da Disney, super moderno para a época, para hoje ele é um dos mais procurados ainda. Tem um dos melhores cafés da manhã com personagens, que eu considero, que é no Chef Mickey. É muito legal, o monorail também, monotrilho passa dentro dele. Essa categoria de luxo acaba ficando bastante procurada. Carol, respondendo a sua pergunta, o Polynesian não fechou. O Disney's Polynesian Resort é onde você consegue tomar café da manhã com outros personagens, no caso Lilo e Stitch, e ele também está na área do Magic Kingdom, tá? Esses hotéis, eles acabam oferecendo muitas vantagens para quem fica hospedado, né? Então, se você está hospedado no hotel da Disney, você tem uma hora antes, né, que são as Extra Magical Hours, as horas mágicas. Você entra uma hora antes no parque ou fica uma hora depois, tá? E o que é muito legal para quem está dentro do complexo da Disney aproveitar. Quem está fora não tem isso. Vale a pena ficar no complexo da Disney? Bom, gente, são 35 resorts com o selinho do Mickey, né? Então, eles têm ótima estrutura, cada um deles tem um tipo de decoração. Eu costumo dizer que os hotéis das categorias econômicas, por exemplo, óbvio, os quartos têm o mesmo tamanho, só muda a decoração. Na categoria moderada, a mesma coisa, na categoria luxo, a mesma coisa. Todos têm o mesmo, dentro das suas categorias, todos têm a mesma metragem. Mas aí vai da temática do hotel, de fazer a experiência do convidado ficar mais parecida com o que eles querem que fique, né? Então, você tem as Extra Magical Hours, tem que consultar os calendários, tá? Quando vocês fizerem a programação de venda dos ingressos e tudo mais, porque hoje a Disney tem diferentes valores de ingresso. É bastante complexo falar sobre valores de ingresso Disney, porque eles mudam a todo momento. Então, tem um valor de ingresso para parque de dia inteiro, um valor de ingresso se você entrar após ao meio-dia. Se você está dentro da Disney, você pode combinar vários dias de Disney, por exemplo, 4 dias e ganha um. Enfim, tem uma série de combinações que você pode fazer estando dentro do complexo da Disney. E todos eles oferecem o Fast Pass. Maria, o que é o Fast Pass? O Fast Pass é um fora-fila.
através do aplicativo My Disney Experience, que você pode fazer o download, criar uma conta no My Disney Experience e fazer o seu login, sua senha, você pode linkar a sua reserva de hotel, você pode linkar o seu ticket da Disney e você pode começar a fazer a sua programação de parque. Então, você consegue puxar, né, pegar 3 Fast Passes por dia por parque. E quando você usar esses 3 Fast Passes por dia, você pode pegar mais 3 quando você terminar de usá-los para este mesmo dia. O aplicativo do My Disney Experience ele é bem legal e você consegue, ele é bem autoexplicativo, tá? Uma outra vantagem de ficar dentro do complexo Disney é que você não vai precisar se preocupar com onde você vai parar o seu carro, né? Porque a Disney, todos os hotéis da Disney fornecem transportes para os parques temáticos e também para os parques aquáticos. E também para Disney Springs, tá? Para todo o complexo Disney. Então você não precisa se preocupar se você parar no Magic Kingdom, onde você tem que tirar uma foto de onde você está estacionado para você não esquecer, certo? Desvantagem de ficar dentro do complexo Disney, no meu ponto de vista, é que você fica longe de todas as demais atrações de Orlando. Então, se você está no complexo Disney, fique, por exemplo, ou se o seu passageiro tem a intenção de ficar dentro do complexo da Disney, recomende para que ele faça todos os parques da Disney de uma vez. Então, Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios e Animal Kingdom. Sim, eu sou Caxias e eu gosto de fazer o parque na ordem que ele foi inaugurado. Podem rir, mas é a vida. Enfim. E aí, depois disso, ele pega um carro e vai fazer, e aí pode trocar de hotel e vai fazer as outras atrações, porque, perdão, porque realmente você está longe de tudo. A Disney está a 34 quilômetros do centro de Orlando, então você não consegue fazer as coisas facilmente dali da Disney, está longe de tudo, tá? Então isso é uma desvantagem, a meu ver. Certo? O que mais? Complexo da Universal, a gente tem que falar, né? Vamos falar sobre a Universal e sobre como que essas... eu acabei abrindo o chat, gente. Aí, esse mix que o Polato fala, de 7 dias no hotel da Disney, é isso mesmo. Exato. E aí você aluga o carro e faz o restante fora da Disney. Óbvio que ficar fora da Disney, você tem a opção do complexo da Universal. Dentro da Universal, é óbvio que eles têm menos opções do que a Disney, então eu coloquei 2 hotéis aí que funcionam bastante. O Cabana Bay, que ele é um hotel econômico, ele é ótimo para grupos também, de incentivo, já fiz alguns, e de lazer e famílias, tá? Muito legalzinho, o único problema, no meu ver, é que ele não tem maleteiros disponíveis, então quando você está fazendo um grupo de incentivo, fica complicado não ter quem leva as malas. Mas, até aí, não isenta o hotel da infraestrutura que ele tem e de todos os serviços que ele oferece. Os hotéis que ficam no Universal, eles oferecem transporte gratuito para os parques da Universal, que estão ali do ladinho, já que o complexo é bem menor do que o da Disney. E o Loews Sapphire Falls Resort, que é o mais novo e luxuoso hotel da Universal. É muito chique, muito, 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 muito chique. É para aquele passageiro que realmente está fazendo uma viagem com um orçamento um pouco mais alto, tá? Ele quer te transportar para um paraíso em meio aos trópicos, então por isso essa é a premissa do Sapphire Falls. Uma diária um pouco mais salgada, ainda no mesmo complexo da Universal. Aí eu pergunto para vocês, vale a pena ficar no complexo da Universal? Essas são só 2 opções de hotel, tá? O que é legal é que você tem o transporte, né? E esse Express. A Universal também tem o Fast Pass, mas ele é pago, tá? Diferente da Disney, que o Fast Pass, o valor do Fast Pass já está incluso no ingresso, a Universal cobra mais por isso. Então, em 3 dos 7 hotéis da Universal, ela oferece o Express Unlimited, que te permite furar fila dentro das atrações da Universal e do Islands, tá? O Cabana Bay eu sei que não oferece, porque ele é um hotel econômico. O Loews, muito provavelmente, mas eu preciso verificar essa informação e passo para vocês depois. O transporte gratuito, e aí você também tem entrega de compras. Olha, isso é legal. A Disney também faz isso, mas a Disney faz em todos os hotéis, tá?
Você pode comprar no parque e pedir para que as suas compras sejam entregues no seu quarto de hotel, tá? E a Universal também faz isso. E aí você pode entrar no Harry Potter 1 hora antes, somente no Harry Potter e não no parque todo, tá? Quando a Disney abre Extra Magical Hours, ela abre para o parque todo. A Universal só abre para o Wizarding World of Harry Potter. A desvantagem, como você está na cidade, você está longe da Disney. Então, você vai ter que pegar uma rodovia, que é a I4, que é a I4, e vai ter que dirigir pelo menos 30 minutos de carro até a Disney. Na melhor das hipóteses, se a rodovia não estiver parada, tá? É uma excelente maneira de fazer, tá? Uma outra opção de hospedagem que eu acabei não falando, mas são as opções de casa, né? Hoje, na cidade de Orlando, você não pode alugar casa. É proibido pela cidade. Então, todas as casas disponíveis para aluguel estão em Kissimmee e nos condados próximos a Lake Buena Vista. Para quem vai com família grande, para quem está com um grupo de amigos bastante grande, não quer ficar em hotel, quer um clima mais caseiro, as casas de Airbnb ou casas de locação são uma boa opção, mas aí é vital que você tenha carro, tá? A gente vai falar sobre locomoção em Orlando agora. Porque senão você não consegue fazer nada. Antes de falar de locomoção, a gente vai falar de algumas opções fora dos complexos, né? Então eu peguei uma opção de hotel na International Drive, econômica, uma opção mais econômica perto da Disney em Lake Buena Vista e uma opção para grupos de incentivo ou convenções. Então, essa primeira opção é o Rosen Inn, ele é na frente do Point Orlando, ele é um hotel muito utilizado para grupos e para famílias que fazem fly and drive, tá? Ele fica na altura do 9.000 da International Drive, tá em frente ao Point Orlando, que é um shoppingzinho super legal, e tem uma diária bastante convidativa. É um hotel seguro, e super funciona para grupo de lazer também e para família. Agora, se você não quer ficar na região da International Drive, você tem esse Clarion Inn no Lake Buena Vista, que eu já fiquei. É bem econômico, honesto, diária baixa, está do lado do complexo da Disney, tá? Se você tiver um perfil diferente, um grupo para convenções ou um grupo de incentivo, o Hilton Bonnet Creek, dentro da área de resorts da Disney, é uma boa opção. Tá? Ele está um pouquinho mais afastado, mas ainda está mais próximo da Disney. Lembra que eu falei que tem algumas cadeias hoteleiras que podem utilizar a área da Disney para estabelecer seus complexos e o Hilton é um deles, certo? Vamos falar de compras. Todo mundo gosta de compras, né? Tudo bem que o dólar está R$5, né? A gente não está muito feliz com isso, mas ainda tem algumas coisas que valem muito a pena, tá? Então eu separei alguns shoppings para mostrar para vocês. O Mall at Millenia é o shopping mais rico da cidade, é o shopping de grifes, tem loja da Apple, tem loja da Louis Vuitton, ele foi inaugurado em 2002, ele é o shopping high level de Orlando, tá? Mas o que todo mundo vai mesmo e adora é o Florida Mall, que eu também sou apaixonada, né? É o shopping mais popular, ele tem loja da Apple também, tem algumas lojas que eu listei aí para vocês, e é um shopping mais localizado para a cidade. Ambos estão... O Millenia está perto da International Drive e o Florida Mall está mais perto ali da Orange Blossom Trail, que é perto do SeaWorld, tá? Para vocês terem uma noção meio que geográfica do que está acontecendo. O Florida Mall é o meu favorito, então eu indico para todo mundo, se vocês tiverem que indicar para o turista, todo mundo tem que ir, independente de poder aquisitivo, tem que ir no Florida Mall. Agora, o Mall at Millenia é muito específico para quem quer comprar uma grife, enfim, não vale tanto a pena se o seu passageiro não tem esse tipo de interesse. Continuando sobre compras, a gente tem que falar dos outlets, né? Orlando é conhecida pela capital dos outlets, né? Então, eles são tão felizes com outlets que eles têm 2 premiums. O premium da International Drive, que é o maior dos 2, honestamente, pelo menos de 4 a 6 horas para ser explorado. Por quê? Maria, você é a louca do shopping. Não, não sou. Mas é que você precisa de tempo para poder ver as lojas. Mas eu sou a favor de você parar 5 minutinhos. Isso você pode falar para a pessoa que você está vendendo o pacote, quando ela disser, onde eu vou fazer compras? Você diga, vai no outlet, printa o mapa, senta 5 minutinhos e circula as lojas que você quer ir. Senão você não fica brincando de ping-pong e aí você não compra nada. Vai e volta, as distâncias são grandes e aí você não consegue fazer nada. Então, para 5 minutinhos que você vai ganhar o dia ali selecionando o que você quer comprar, tá?
Não contente com o premium da International Drive, eles têm o premium da Vineland, tá? Ele é um pouquinho menor, ele é mais perto da Disney. O International Drive tá lá na cidade, perto daquele hotel do Rosen Inn que eu falei para vocês. E o Vineland está pertinho da Disney. Ambos têm as mesmas lojas base, então são as lojas grandes, tem nos dois, Nike, Gap, Adidas, tem loja da Disney que funciona como um outlet também em ambas as lojas, ambos os outlets, e vale muito a pena, tá? Eu gosto de ambos, mas eu me localizo melhor no Vineland porque ele é menorzinho, tá? Só por causa disso. Ambos valem a visita e eu gosto de sugerir para o turista que ele vá primeiro no outlet e depois ele vai no shopping, certo? Que aí ele não... Porque os preços de outlet são muito mais convidativos do que o preço do shopping. Em contrapartida, as coisas que você vai encontrar no outlet não são as coisas que você vai encontrar no shopping. O shopping vai ter os últimos lançamentos, o preço vai ser maior, e no outlet vai ser um lançamento de uma coleção passada, enfim. O que pouco importa pra gente, né? Porque eu sou da seguinte opinião, viu, gostou, comprou. Independente de coleção e de onde ela tá, certo? Então, outlets, shoppings, agora vamos falar do Walmart, né, gente? Walmart e Best Buy, que são lojas que todo brasileiro tem que ir quando chega em Orlando. Por que tem que ir no Walmart, Maria? Se você está no seu quarto de hotel ou dentro do complexo Disney ou fora, ou numa casa, você vai precisar de alimentos, né? Vai precisar, porque dentro do parque comer é muito caro. Então a gente aconselha o viajante a fazer uma comprinha no Walmart. Afinal de contas, você pode entrar com comidas nos parques, com exceção do SeaWorld, que você não pode entrar com comida. O resto, você super pode entrar com comida, a Disney não barra e é muito mais barato. Para vocês terem uma noção, uma garrafa de água dentro do parque, ou da Disney ou da Universal, vai custar $3,50. Com $3,50 você compra um pacote com pelo menos 12 ou 24 águas no Walmart. Então você já deixa na sua geladeira e leva bonitinho. E são essas coisas que você pode dizer para o seu passageiro, e são essas dicas que você pode passar no ato da venda. Afinal de contas, quando ele procura alguém para fazer a compra de um pacote, ele está procurando também um ponto de referência do destino que ele quer ir, tá? O Walmart tem, a filosofia deles é preço baixo o tempo todo, no mundo inteiro, e lá no Walmart dos Estados Unidos é maravilhoso. Como vocês estão vendo nessa foto que eu escolhi aí, das camisetas Disney, hoje uma camiseta Disney dentro do parque, para vocês terem uma noção, custa pelo menos $30. Camila, concordo que tem que rolar o sorvete com a orelhinha do Mickey dentro do parque, pelo menos isso, né? Mas, por exemplo, pagar $30 numa camiseta é um pouco complicado. Você vai lá no Walmart, tem uma por 12 e ninguém vai dizer que é do Walmart, entendeu? Essa camiseta é da Disney, sabe? Então são essas pequenas dicas de economia que eu acho que valem a pena no final da viagem. Muita gente gosta de comprar eletrônicos também, então a gente indica a Best Buy, que é a loja de eletrônicos referência, então você encontra de tudo, desde TV, iPod, iPad, centrífuga de legumes, fritadeira, tudo que você quiser, na Best Buy você encontra, tá? E tem duas lojas principais, tem uma bem perto da Disney, que fica em Kissimmee, e tem a loja na frente do Florida Mall também, que é bastante frequentada por brasileiros. Parada obrigatória se você quiser comprar um eletrônico. Fujam e digam para que os passageiros de vocês fujam daqueles quiosques que ficam dentro dos outlets ou dos shoppings, oferecendo eletrônicos mais baratos. Aquilo não tem procedência e aquilo não tem nenhuma forma de garantia, tá? Então é bem complicado, que aí ele pode cair numa cilada. Então digam para eles que não vale a pena, tá? Vale a pena você ir bonitinho na Best Buy. Se você quer comprar um produto da Apple, vá na loja da Apple. Não compre em lugares que você não sabe qual é a procedência do produto, certo? Continuando em compras, não dá para não falar das lojas favoritas da galera que gosta de garimpar, né? Então, Ross, Marshalls, TJ Maxx, Bed Bath & Beyond. Essas são 4 lojas que são muito legais, mas você tem que ter muita paciência. Maria, o que eu consigo comprar na Ross? Você consegue comprar mala da Samsonite, por exemplo, por um preço abaixo do que a loja da Samsonite, porque talvez ela seja de uma coleção passada, talvez ela tá ali encalhada, enfim, roupas de marca, acessórios, tudo que você pensar tem na Ross. O Hilton que você disse é aquele antigo que fica em frente ao Disney Marketplace. Já te respondo, Ale, só um minutinho.
Não é o Hilton na frente do Marketplace, não, que era na frente do Grosvenor, é um outro, tá? Eu já te respondo, Ale. Continuando para falar da Ross. Eu sou suspeita, adoro fazer um garimpo e a gente encontra coisas muito legais nessas lojas, mas vocês têm que dizer para o viajante, para o turista, para o seu passageiro, que ele vai ter que ter paciência para garimpar nessas lojas. Mas tem coisas muito legais, tá? Perfume, calçado, vestuário, acessórios, tudo. Mas tem que ter paciência. A Ross, para mim, é a favorita da galera. Continuando, a gente falou sobre compras e agora como se locomover em Orlando, tá? Algumas formas. A minha favorita e a que eu indico para todo mundo que vai, aluguel de carro, gente. É a alternativa mais confortável, você circula pela cidade, você não tem horário para nada, você tá bonitinho, é fácil, o trânsito é tranquilo, você só precisa fazer duas coisas. A primeira é certificar de que a sua carteira de motorista esteja válida, porque a carteira brasileira é aceita na Flórida. E a segunda é baixar offline o mapa do Google Maps, tá? Que você pode baixar da cidade de Orlando e região. E aí você não precisa de internet para navegar. Antigamente, quando a gente fazia aluguel de carro em Orlando, perguntava-se se você queria o GPS junto. Hoje não precisa mais. A menos que você também tenha ou um plano de telefonia celular que tenha dados fora, ou que você adquira um chip, né, na sua viagem, certo? Mas aluguel de carro é muito tranquilo. A única coisa que você tem que pesar de desvantagem é o estacionamento dentro de parques. Lembrando que dentro de complexos de compras, shopping centers, restaurantes, nada disso você paga estacionamento, só mesmo dentro dos parques, sejam eles do complexo Disney, Universal ou SeaWorld Busch Gardens, tá? Ônibus. Eu não conheço muitas pessoas que circulam de ônibus por Orlando. Eu, quando fui cast member lá nos tempos, primeira vez que eu tinha ido para Orlando, só tinha um ônibus para circular, né? Então, é aquela coisa, você chega no ponto e torce para ele passar logo, porque qualquer deslocamento é possivelmente 30, 40 minutos. E o símbolo do Lynx é esse rosinha que eu coloquei para vocês. Agora, uma coisa legal de fazer, se você está hospedado pela International Drive, é o iRide Trolley, tá? Esse bondinho verde simpático, você paga $1 e ele te leva desde a Universal Boulevard, desde a Universal até o final da International Drive, onde é o Premium, onde é o Outlet. Então é super legal, tem vários pontinhos, você paga $1, pode subir e descer a qualquer momento do trolley, mas vale não como meio de locomoção, mas como uma diversão para quem está passeando por Orlando. E o que a galera mais usa hoje em dia é o táxi e o Uber, tá? Táxi e Uber. Eles têm outros aplicativos também, como o Lyft, que funcionam, tá? O táxi, a gente sempre fala para o passageiro pegar um táxi credenciado dos amarelinhos, tá? E o Uber sempre compartilhar a viagem com outra pessoa que não esteja viajando com você, para ela saber onde você está. Tá? Mas funciona muito bem, nunca tive problema, nunca tive relatos de problema com Uber ou táxi em Orlando. Atrações próximas a Orlando. Já que a gente falou sobre tudo que tem para fazer na cidade, ou uma pequena parcela do que tem para fazer na cidade, é interessante a gente falar sobre o que está próximo a Orlando. Tem o Kennedy Space Center, que ele fica em Cabo Canaveral, ele é uma extensão do complexo da NASA, onde está a nave Atlantis, que vocês estão vendo aí. Dá para fazer um tour lá, é muito legal, mas é importante a gente perceber o quê? Quem pode se interessar? Todo mundo que é entusiasta de ciência, que curte esse tipo de coisa. Não adianta você dizer para um grupo de idosos que talvez um grupo de idosas que queiram comprar, que elas vão fazer uma visita no Cabo Canaveral, que elas vão te matar, né? Então, o que é importante quando a gente dá dicas de um destino, seja ele qual for, é adequar ao público, ao que o público está querendo, tá? Eu indico o Kennedy Space Center para esse tipo de pessoa e para quem tem uns dias a mais em Orlando, que não tô correndo, tem uns dias para visitar mais e quero uma coisa diferente. Então, o Kennedy Space Center pode ser uma boa opção para você, tá? Outra opção legal, que fica próxima à Tampa, fica em Winter Haven, é Legoland. Mas a Legoland, o parque da Lego, é indicado para crianças pequenas, tá? De 2 a no máximo 10 anos. Então, isso faz parte do público-alvo. Quem pode se interessar? Normalmente crianças,
tá? É um pouco mais afastado, mas tem muito espaço entre um brinquedo e outro. A Legoland chegou com uma premissa diferente de parque, mas mais focados em crianças, tá? A Legoland fica uns 40 minutinhos de Orlando, no caminho de Tampa, que é onde fica o Busch Gardens, certo? Agora é importante a gente falar sobre como vocês podem ampliar os conhecimentos adquiridos de Disney, tá? Tem duas leituras que eu gostaria muito de falar para vocês, na verdade 3, mas eu não coloquei a terceira aí. A primeira é A Magia do Império Disney, da querida Ginha Nader, a tia Ginha. Ela é a maior pesquisadora sobre Disney, ela é antiga, ela foi guia, ela é maravilhosa. E ela fez A Magia do Império Disney, que passa por 5 temas, né? A caminhada do Disney, a gestão empresarial, como vocês sabem, a Disney é um case de sucesso. Diferente de qualquer empresa de entretenimento do mundo. Então, a tia Ginha fez uma extensa pesquisa para poder criar a Magia do Império Disney, que mostra um pouco dos segredos do modelo de excelência da Disney, tá? E a segunda leitura é O Jeito Disney de Encantar os Clientes. Esse livro é feito pelo Disney Institute, tá? O Disney Institute, o Instituto Disney, ele dá cursos sobre gestão empresarial. Eu já fiz 4 vezes os cursos do Disney Institute acompanhando grupos de incentivo, e cada um dos grupos tem coisas diferentes, né? Você tem um tempo de aula, e aí depois você vai visitar as instalações da Disney. Então, visitamos os túneis embaixo do Magic Kingdom, visitei lavanderias, um outro grupo visitou a parte de flores, onde eles fazem o Flower and Garden Festival, que é um festival de flores do Epcot. Enfim, você consegue aprender os modelos de gestão empresarial da Disney e aplicar ele em diversas outras áreas, né? Então, o objetivo das empresas que levam os seus colaboradores para fazer o Disney Institute é que eles aprendam esse modelo e possam aplicar os princípios de atendimento e qualidade na prática das suas empresas, adaptados às suas necessidades, tá? E o terceiro livro, que eu fiquei em choque, que está fechado aqui em casa ainda hoje, é Nos Bastidores da Disney. Todos esses livros estão disponíveis em sites aqui no Brasil, na Saraiva, você pode adquirir também. Esse livro tem uma leitura mais fácil, mais rápida do que os outros dois, e ele fala bastante sobre os bastidores da Disney e mais segredinhos de sucesso da maior empresa de entretenimento do mundo, tá? Continuando sobre ampliar os conhecimentos. A Visit Orlando, ela funciona, como eu falei lá no começo, como um convention bureau, né? Como um órgão de divulgação do destino. Então, tem mais de 1.200 empresas cadastradas que formam essa cadeia produtiva do turismo em Orlando. Então, o site tem todas as atrações que Orlando oferece, é bem legal. Tem aí, eu coloquei os contatos, tem o e-mail deles e o site para que vocês possam procurar mais conhecimento sobre um destino que é tão amplamente divulgado e que tem tantas possibilidades para acontecer. Certo? Thank you! Obrigada!